Hi guys, hoje vamos falar aqui nesse vídeo aqui sobre os verbos modais. Então os verbos modais, gente, é aquele que ele tem a função de, bom, como o nome já diz aí, de modelar o verbo, né, de dar mais ênfase ao verbo, de tornar ele uma outra coisa. Então a gente vamos começar aqui, por exemplo, pelo o verbo, por esse primeiro aí que é o will. O will, ele joga o verbo para o futuro. Então, por exemplo, a gente tem aí I will travel, eu viajarei, tá? É a mesma coisa que no português a gente costuma dizer, eu vou viajar, tá? No caso do inglês, você tem que ter um verbo para colocar no futuro a situação, tá? Então, você vai usar, neste caso aqui, I will travel, tá? O outro verbo é o can, tá? No inglês, isso aqui é uma curiosidade, tá? No inglês, o verbo, o poder não é verbo, tá? Ele é chamado de verbo modal, tá? Você não conjuga ele sozinho, diferente no português. No português a gente tem o verbo poder, que a gente fala eu posso, ele pode, nós podemos. No caso do inglês, o can, tá? Ele é um verbo modal. Ele potencializa o verbo que vem depois dele, tá? Por exemplo, you can go, tá? You can go. Você pode ir. Poderia ser aí, you can travel, you can speak, you can eat, tá? Você pode fazer tal coisa, você pode... Na verdade, aqui, ele não tem a função de verbo, por isso que até não tá errado ali, tá? Eu escrevi ali entre dois tracinhos ali, pode, tá? Não é poder, tá? Ele dá a função de poder sim, mas ele não é um verbo conjugado, tá? A gente não vai falar I can, you can. Melhor, a gente fala I can, you can, he, she, it can, tá? Isso é uma outra curiosidade, gente. Eu acho que é legal a gente também ratificar bem isso. Verbos modais, tá? Ou qualquer verbo auxiliar, tá? A gente não conjuga o verbo que vem depois, tá? Não se conjuga. Quando se usa verbos auxiliares, não se conjuga verbo. Tá? Guardem sempre isso, que isso é importante ter sempre em mente. Então, quando a gente fala you can, I can, you can, he, she, it can, we can, you can, they can, ele não modifica, ele não muda, igual nos casos de na terceira pessoa do singular, que é o he, she e it, tá? Os verbos normalmente é acrescentado es, s ou o verbo muda, como é o caso do verbo have, tá? A gente conjuga o verbo have, I have, you have. Aí quando chega na terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, que é ele, ela ou coisa, né? Ou eles e elas, né? Que é o ele e ela, que é o it. A gente usa para substantivo, eu já falei isso em outras transparências, em outros vídeos, tá? Então, na terceira pessoa do singular, o verbo acrescenta s, es ou o verbo muda, como é o caso do verbo have, que ele passa a ser has, tá? Quando você usa o verbo modal, quando você conjuga o verbo modal, tá? Ele não modifica o verbo que vem depois dele. Então, por exemplo, se a gente for conjugar will, I will travel, you will travel, he, she, it will travel, we will travel, you will travel, they will travel, tá? Ele não modifica, então ele mantém da mesma forma desde o começo, tá bom? Could, o could é o verbo modal que é poderia, tá? Então aqui, ó, he could go, ele poderia ir. Might é o talvez. She might go, ela talvez fosse, tá? Would, ele transforma, ele coloca no verbo aquele ia. Por exemplo, I would speak, eu falaria. I would like, eu gostaria. I would travel, eu viajaria. I would go, eu iria. I would speak, eu falaria. I would eat, eu comeria. I would clean, eu limparia. I would climb, eu subiria, eu escalaria. I would run, eu correria,
tá? Então ele acrescenta esse I aí. E aí a gente tem aqui, como para finalizar aqui, o should. O should ele é o deveria, né? Tem como exemplo ali o we should do. We should do, tá? Nós deveríamos fazer, tá? Poderia ser we should go. Nós deveríamos ir. We should speak. Nós deveríamos falar. We should travel. Nós deveríamos viajar. We should eat. Nós deveríamos comer. We should run. Nós deveríamos correr. We should watch. Nós deveríamos assistir. E aí por diante, tá bom? Gente, essa foi uma dica aí rápida, tá? Sobre os verbos modais. Para a gente estar acostumando com isso aí, sempre reforçando aqui. Quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo, tá? Porque os verbos mudam na terceira pessoa do singular, que é o he, she e it, tá? Essas são as terceiras pessoas do singular, que é ele, ela ou coisas, tá? Que a gente usa para substantivo. Eu já falei isso uma vez, mas eu acho que vale a pena reforçar. No caso, se a gente vai falar o carro é azul, it's car, it's blue car, it's red car, it's white building, it's beautiful dog. A gente vai usar para outros substantivos, tá? Para substantivo. Costuma-se usar também muito para animais, tá? Mas isso aqui é só colocando um adendo aqui. Quando o animal é seu, quando é um pet já que vive dentro da sua casa, coisa e tal, vocês vão ouvir a pessoa se referir a ele como he ou she, tá? Mas aí é aquele que você já sabe o nome, que vive com você e acaba tratando até já diferente. Mas quando você vê um cachorro na rua que não é seu, não pertence a você, você deve usar o it, tá? Tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, tá? E desejo a todos aí tudo de bom, paz e luz.